Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betseda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentavam a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a visão profética de Ezequiel que ouvimos na primeira leitura, nós cremos que ela se cumpre em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Justamente porque Ezequiel teve a visão do templo do Senhor. E do lado direito desse templo jorrava uma água abundante, uma água da vida, uma água de salvação. Esse templo vivo de Deus é Cristo Jesus. Não é à toa que quando Ele morreu na cruz, do seu lado aberto, com o golpe da lança do soldado, jorrou aquela água de salvação, água e sangue, sangue e água, jorrou do lado de Cristo Jesus, justamente porque Ele é nosso único Senhor, Ele é nosso único Salvador. Ezequiel descreve na sua profecia que por onde essa água chegava, ali se manifestava a cura, ali se manifestava a saúde. Inclusive, as árvores que eram tocadas por aquela água que jorrava do templo, aquelas árvores
davam frutos, folhas medicinais que curavam as pessoas. Cristo é a árvore da vida. Cristo é o templo vivo de Deus. No mistério da encarnação, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus armou a sua tenda em nosso meio. No corpo de Jesus habita a plenitude da divindade. Ele é verdadeiro Deus, Ele é verdadeiro homem. E é por isso que a profecia de Ezequiel se cumpre em Jesus Cristo, templo vivo de Deus, fonte de salvação, fonte de vida abundante, fonte de cura. Nós ouvimos no Evangelho que aquele homem que se encontrava há 38 anos doente, estava ali na piscina chamada Betesda. Muitos doentes se encontravam ali, cegos, coxos, paralíticos, todos querendo ser curados por aquela água, pelas águas daquela piscina. No entanto, Jesus pergunta para aquele homem: queres ficar curado? Jesus concedeu àquele homem a graça da cura. Da mesma forma, nesse tempo quaresmal, nosso Senhor pergunta a cada um de nós: queres ficar curado? Tendo em vista não somente doenças físicas, fragilidades físicas, mas sobretudo tendo em vista a doença da alma, tendo em vista os nossos pecados. Nesse tempo de graça, nesse tempo favorável da nossa conversão, o Senhor nos pergunta: queres ficar curado? Queres ser liberto do teu pecado, da tua pior doença, a doença da alma, a doença espiritual? É preciso crer em Jesus, porque pela fé em Jesus, nós bebemos da água viva. Pela fé em Jesus, nós entramos neste templo, neste santuário da nossa salvação, que é Cristo. É Ele quem nos dá acesso à vida de Deus, para que sejamos salvos, para que sejamos libertos da escravidão do mal, da escravidão do pecado, para que sejamos renovados, possamos viver como homens e mulheres renovados, discípulos missionários de Jesus Cristo. Porém, é importante, irmãos e irmãs, colocar em evidência, sobretudo nesse tempo quaresmal, o grande valor contido nos sacramentos da Igreja. Onde encontrar Cristo? Onde encontrar esse Jesus que nos liberta, que nos salva, que nos cura? Nos sacramentos da Igreja. Sem dúvida, Ele é o templo vivo de Deus. A própria Igreja é o corpo místico de Cristo. A própria Igreja, que é a comunidade daqueles que creem em Jesus como único Senhor e Salvador, é lugar da manifestação desse Deus que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Por isso a Igreja é sacramento de Cristo. Por isso nós devemos frequentar a vida da Igreja, participar da vida da Igreja, porque a nossa participação é também acesso ao mistério da graça de Deus, porque a Igreja é sacramento de Cristo. Mas também hoje, de um modo particular, eu chamo a atenção para os sacramentos
da nossa redenção, a começar do sacramento do batismo. Tempo da Quaresma é tempo de catecumenato, tempo da Quaresma é tempo de preparação para os irmãos e irmãs que receberão batismo na vigília pascal, e para nós que já fomos batizados, a vigília pascal será a oportunidade de renovação das promessas batismais. Por isso devemos todos participar da vigília pascal no sábado santo, de modo que na renovação das promessas batismais possamos comungar a vida de Deus, possamos entrar em comunhão com o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, a partir do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento da Eucaristia, sacramento da penitência, o matrimônio cristão, sacramento da ordem, a unção dos enfermos, sacramentos que nos comunicam a graça redentora de Cristo, sem dúvida alguma. Como é que vai a sua vida sacramental, meu irmão? Como é que vai a sua vida sacramental, minha irmã? O sacramento da penitência deve ser celebrado nesse tempo quaresmal. Inclusive aqui na nossa diocese de Lorena, nós estamos vivendo nas paróquias um mutirão de confissões. Diversos sacerdotes, dia após dia, vão para uma paróquia para ouvir, atender o povo em confissão. Mas é preciso buscar. Não basta simplesmente comungar o corpo e o sangue do Senhor, mas é preciso renovar a graça que nós recebemos no batismo, através do sacramento da penitência, nos deixando curar pela graça redentora de nosso Senhor. E o matrimônio? Quantas pessoas, quantos batizados, cristãos católicos, vivendo uma vida sem o sacramento do matrimônio, vivendo uma vida conjugal e familiar, sem recorrer à graça redentora de Cristo, própria do sacramento do matrimônio. E assim eu falaria dos demais sacramentos, incluindo a unção dos enfermos, porque cada sacramento nos comunica a graça redentora de Cristo. Irmãos e irmãs, deixemo-nos curar por nosso Senhor. Busquemos a fonte da graça, a fonte da salvação, que é Cristo. Ele é o templo vivo de Deus. Pela fé nós bebemos desta água viva, desta água da salvação que brota do coração aberto de Cristo, para que sejamos criaturas novas, para que sejamos libertos da escravidão do pecado e possamos também nós ser canais da graça, canais da salvação de Jesus para o mundo que vivemos, um mundo tão necessitado dessa renovação espiritual que só Cristo pode nos dar. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, na graça de celebrarmos o mistério pascal de Cristo no sacramento da Eucaristia, eu vos suplico, nesta celebração, renovai em todos nós a graça batismal, renovai em todos nós o amor à Igreja, o amor a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Renovai em nossos corações, Senhor, o amor aos sacramentos da Igreja, para que busquemos nos sacramentos a graça redentora que o vosso Filho conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, Pai de amor, pelo sacramento da Igreja, por todos os sacramentos que a Igreja nos oferece, como dons de cura, de saúde espiritual, de salvação. Assim seja.